Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física e Matemática, porque hoje nós vamos fazer interrelações entre coisas que nós já falamos, tá? Vocês conhecem muito bem esse brinquedinho aqui, que é o material dourado, no qual é muito comum você ver alguns professores ensinando quanto é que é A mais B ao quadrado. Então, se eu tenho essa medida aqui A, eu tenho essa aqui medida B, eu tenho que A mais B ao quadrado é A ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Nós ampliamos aqui, com a ajuda do Jax, madeireira lá no Carmo, no qual a gente viu que A mais B ao cubo é A ao cubo, mais 3 vezes A ao quadrado vezes B, mais 3 vezes B ao quadrado vezes A, mais B ao cubo. Bem, pessoal, eu volto a esse tema depois de ter visto uma questão do CEDER de hoje, de dilatação linear, falando como é que funciona a junta de dilatação. Então, quanto é um ΔL depois que algo é dilatado? Depois que algo é dilatado, eu tenho o comprimento inicial, multiplica pelo coeficiente de dilatação linear, no caso era o aço, se eu não me engano, 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, com a variação de temperatura, e você tem a tua variação de comprimento. O problema é que quando você tem a dilatação linear, não fica uma coisa assim visível como está aqui. Porque, como eu já falei aqui para vocês, o alfa tem um valor muito, muito pequeno. Então, você não consegue ter algo visível assim que você possa dizer, se por um acaso eu tenho aqui 10 centímetros, não... Poxa, para ter 1 centímetro de dilatação em aço, você tem que ter uma variação de temperatura que o aço vai derreter primeiro, não tem muito como acontecer, porque o valor do alfa é muito pequeno. Então, o que acontece quando o alfa é muito pequeno? Quando o alfa é muito pequeno, essa superfície aqui, ela vai ser minúscula, porque vai ser a dilatação aqui, vezes a dilatação ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado um número muito pequeno, ele desaparece. Então, por exemplo, 0,1 ao quadrado é 0,01. E assim por diante. Então, esse tamanho aqui você pode desprezar. O que acontece então? O coeficiente de dilatação superficial passa a ser 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Por isso que o beta é igual a 2 vezes alfa. Do mesmo jeito, o coeficiente de dilatação volumétrico, o que vai acontecer? Esse tamanho vai ser muito pequeno, esse tamanho vai ser muito pequeno, sobrando essas 3 placas aqui. Dessa forma, o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Bem, lógico que você que está vendo aqui os detalhes de curso de física, mas já está fazendo cálculo, pode parar para pensar em termos de derivada. Se eu tenho aqui um comprimento que varia em uma função e outro comprimento, quando você diferencia isso, você vai ter tamanhos muito pequenos, é o tal do D, né, ou do delta. Como ele é muito pequeno, você pode desprezar. Então, num produto, o que vai acontecer? A derivada do primeiro vezes o segundo, que multiplica a derivada do segundo vezes o primeiro. Por isso que acontece assim. E você pode parar para pensar em termos de derivada, porque que a derivada de x ao cubo é 3 vezes x ao quadrado. Bem, pessoal, eu sei que essa linguagem final que eu estou usando aqui não era muito a proposta do canal. A única coisa que eu quero falar aqui para vocês que não sabem cálculo é que eu quero compartilhar um pouco da beleza disso. Que, no final das contas, todos esses conhecimentos de álgebra básico, de física, de matemática avançada, que a gente chama de cálculo, eles estão, no final das contas, interrelacionados. E se você começa a perceber essas interrelações, você começa a perceber o quanto cada detalhe de conhecimento é importante. Me deixa triste ver as pessoas falarem assim: ah, passou mais um dia, eu não precisei dizer que delta é B2 menos 4AC. Bem, você não enxergou. Isso está aí na natureza o tempo todo. E
Tudo bem que você não seja uma pessoa muito de cálculo. Eu não sou uma pessoa muito de música e aprecio. E eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa beleza que eu observo em todas essas interrelações. E no final das contas, você que leva a sério o seu aprendizado e o seu conhecimento, não vai se deixar levar por qualquer ideia maluca. Conhecimento é essencial para que você possa formar a sua sabedoria. Bem, pessoal, isso tudo dito, peço para vocês que são estudantes, lute, persevere e vença. E para todos, aquele abraço.